Boa noite, pessoal. Minha saudação a todos os que nos assistem aqui, que participam dessa jornada. Eu vou falar sobre reforma tributária, solidariedade e democracia. Vou passar aqui para a tela a minha apresentação. Vamos ver se funciona. Espero que todos estejam vendo bem aqui. Bom, como foi já anunciado, eu vou falar sobre essa outra reforma que é muito importante, embora ela seja uma reforma que esteja na pauta do dia, ela se arrasta há muitos anos e há sempre uma expectativa de que ela venha a ser adotada. A mensagem que a gente quer trazer é que essa reforma tributária ela deve ter um caráter solidário e democrático, ou seja, uma reforma tributária que funcione para todos e não para poucos, né? E para introduzir esse tema, a gente sabe que tributos no Brasil é um tema muito polêmico, né? Existem vários problemas que são apontados sobre o nosso sistema de impostos. O principal dele, o mais frequente, é de que nós pagamos muitos impostos no Brasil, a nossa carga tributária seria muito elevada. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas há outros problemas, como, por exemplo, a complexidade do sistema tributário. Cada estado tem seu regulamento de ICMS, cada município tem a sua regra para o ISS, e assim por diante. Um outro problema que se critica muito o fato de que a União, né, ela recebe a maior parte da fatia dos tributos, 67% do total arrecadado vai para a União, enquanto que os estados e municípios que ficam com a parte menor são responsáveis, na verdade, pelo provimento de serviços públicos, de educação, saúde e assim por diante. E outra crítica também que é feita e que a gente sente no dia a dia é que a gente não sabe exatamente quanto imposto paga, principalmente naqueles produtos que a gente compra, né, no supermercado, numa loja. A gente nunca sabe porque a maioria dos impostos no Brasil estão embutidos no preço dos produtos. Eles não são assim tão evidentes como, por exemplo, o imposto de renda, que vem no nosso contra-cheque, a gente sabe exatamente quanto está pagando, né? Mas, principalmente, para nós, o Diese, o grande problema é que o sistema de tributos é muito injusto. E, na verdade, os pobres pagam mais impostos do que os ricos, como proporção da sua renda. Isso é um problema muito sério, que não tem só uma natureza, digamos assim, moral, né? Porque isso é completamente errado, mas também tem profundas consequências econômicas na concentração de renda e em tornar o país um país muito desigual. Então, só para não deixar de falar na questão da carga tributária, que muitos dizem ela é a mais alta do mundo, na verdade não é. Esses dados desse gráfico mostram que o Brasil, como proporção do PIB, os tributos representam 1/3. Está abaixo, inclusive, da média da chamada OCDE, que é um conjunto de países desenvolvidos, e muito abaixo, inclusive, de países assim de características mais liberais, como, por exemplo, o próprio Reino Unido, né, a Hungria, a Grécia, a Holanda, que é outro país que é muito liberal na parte da economia, mas tributa mais do que o Brasil. Então, o Brasil, é claro que tributa mais do que o Chile e o México, mas a gente tem que pensar aqui que o Chile e o México, por exemplo, na carga tributária, não tem qualquer componente para financiar a previdência social, né? Uma parte dos nossos tributos, na verdade, a gente paga, mas a gente recebe de volta na forma de benefícios assistenciais e previdenciários. Então, se a gente fosse deduzir essa parcela dos tributos que voltam para as pessoas, né, nossa carga tributária seria praticamente um pouco maior do que a do Chile, por exemplo. Agora, o país é um país muito desigual, como todos nós sabemos, né? E esse gráfico comprova isso, são dados do Banco Mundial e apontam o índice de Gini, que é um índice que é utilizado para medir o grau de desigualdade da renda. Quanto maior, mais desigual é o país, né? E quanto mais próximo de zero, mais igual, mais igualitário, nós somos praticamente quase um campeão, né? Em desigualdade. Né? E isso tem
um reflexo muito ruim na economia, né? Hoje os economistas já admitem que a desigualdade acaba atrapalhando o desenvolvimento dos países, inclusive o crescimento da economia. Um país muito desigual gera uma série de problemas, né, de desconfiança, de descrédito, de desestímulo à atividade econômica, à busca de melhorias, porque a pessoa não sente que sempre vai ficar para trás, e isso acaba prejudicando o aumento da produtividade, assim por diante. Então, é preciso, urgentemente no Brasil, enfrentar esse problema da desigualdade, né? E isso através de uma reforma tributária. Esse gráfico aqui é um gráfico bastante complicado. Eu queria que vocês focalizassem essa linha aqui, ó, que eu estou mostrando com o cursor, que mostra como que o grau de desigualdade medido pelo índice de Gini vai sendo formado na nossa economia. Tá? Se você pega a renda original das pessoas, aquela renda que elas obtêm no mercado de trabalho, o nosso Gini é muito desigual. Nós temos 0,64, lembrando que quando ele chega a 1, ele está na desigualdade máxima. Isso a gente sabe porque é só comparar o salário de um peão de fábrica com o dono da empresa, né? A desigualdade é muito grande. Quando a gente acrescenta a esses rendimentos, os rendimentos da Previdência Social e dos benefícios assistenciais, há uma queda na desigualdade, ela cai bastante aqui, ó, tá? Perde quase 0,15. Depois, quando a gente considera o imposto que incide sobre a renda, ele cai um pouco mais, a desigualdade diminui, ou seja, o imposto de renda, imposto de propriedade, ele contribui para aliviar um pouco a nossa concentração de renda, mas não muito, poderia ser mais. O problema acontece justamente na fase seguinte, quando eu pego a renda da pessoa e deduzo aquilo que ela paga nos impostos que estão embutidos nos bens e serviços que a pessoa consome, que ela compra. Aí, novamente, nós temos um processo de concentração de renda, de aumento do índice de Gini, do índice de desigualdade. Né? E é esse o grande problema que decorre do nosso sistema tributário. Por fim, a renda final é aquela que considera aquilo que as pessoas receberam, descontando os impostos diretos e indiretos, e o acesso que as pessoas fazem aos serviços públicos, que são garantidos independentemente da renda da pessoa. Aí sim é um grande efeito desconcentrador da renda. A educação pública, a saúde pública desconcentram a renda no Brasil, e isso atenua um pouco o problema causado, inclusive, pela nossa tributação muito injusta. Tá? E esse aqui são imagens que evidenciam muito isso, né? A desigualdade do peso dos tributos, segundo uma publicação da Oxfam, os 10% mais pobres arcam com 32% de imposto da sua renda, enquanto os 10% mais ricos pagam apenas 10%, 21% da sua renda em tributos. Né? Então, nosso sistema, a conta maior, recai, né? O peso recai sobre os mais pobres e menos sobre os mais ricos. Agora, progressividade e regressividade é um termo que muita gente talvez não saiba, né? O imposto regressivo é aquele que é cobrado igual de contribuintes que tenham rendas diferentes. Então, por exemplo, ao adquirir um bem qualquer que tem lá um imposto embutido no seu preço, ninguém pergunta qual é a renda do indivíduo para cobrar o imposto. É o mesmo, independentemente da renda. Com isso, obviamente, impostos indiretos como o ICMS, o IPI, PIS, COFINS, que estão embutidos nos preços dos produtos, eles se tornam regressivos, porque quanto maior é a renda, menos dessa renda, uma parcela menor dessa renda, é destinada ao pagamento desses impostos. Quanto menor a renda, mais a pessoa tem que pagar, ou mais dessa renda a pessoa tem que entregar para o leão. Né? Já o imposto progressivo é aquele que aumenta a proporção que
os valores, né, da renda ou do patrimônio aumentam. Então, por exemplo, o imposto de renda e o imposto sobre herança, que é o ITCMD, eles aumentam à medida, em alguns estados, não em todos. Né? O ITCMD, em alguns estados, ele aumenta conforme o valor da herança, por exemplo. Né? Assim, o imposto de renda, todos sabem, né, que à medida que a renda aumenta, a pessoa entra nas faixas de tributação que tem alíquotas de cobrança maiores. Portanto, ele é progressivo. Tá? Então, o problema, e essa questão da regressividade do nosso sistema, no total, é evidenciada nesses dados aqui do estudo de 2011, que mostram que a proporção da renda das famílias em diferentes grupos de renda. Então, a gente pegou, né, esse estudo pegou a população, dividiu em 10 grupos, saindo daquele grupo de renda, o que está em primeiro lugar ali, até o 10º grupo, que é o grupo dos mais ricos. Então, os impostos indiretos, que são esses que estão embutidos nos preços de bens e serviços, eles representaram 28% da renda do grupo mais pobre e apenas 10% da renda do grupo mais rico. Portanto, ele é regressivo. À medida que a renda aumenta, a parcela da tributação diminui. Já a tributação direta, que é o imposto de renda, o imposto IPTU, o imposto sobre herança, assim por diante, ele é um pouco progressivo, mas não muito. Veja que ele não aumenta muito, a não ser lá no último grupo, né? De forma que, no total, esses dados justamente são aqueles que foram mostrados na imagem anterior. Os mais pobres despendem 32% da renda com impostos, enquanto os 10% mais ricos pagam apenas 21% da sua renda como impostos. Né? Então, é um sistema invertido. Na maioria dos países desenvolvidos, à medida que a renda aumenta, a pessoa paga mais da sua renda em impostos. E isso decorre do fato que, no Brasil, o peso dos impostos indiretos sobre bens e serviços é muito grande. Né? Isso é uma característica do nosso sistema que é central para explicar o efeito na desigualdade da renda. De 46 países do mundo, o Brasil é o 37º que cobra mais impostos sobre o consumo. E esses impostos sobre consumo, como eu falei, são regressivos, enquanto o imposto sobre a renda e a propriedade, no Brasil, são mais baixos do que, inclusive, em países, por exemplo, liberais, como o Reino Unido, que 36% dos impostos são sobre a renda. Os Estados Unidos, 45% dos impostos arrecadados são impostos que vêm, são tributações da renda, e mais 16% arrecadados sobre a propriedade. Esses são os dados do Brasil, especificamente da Receita Federal, confirmam isso, né, o grande peso dos tributos sobre bens e serviços, que são a causa dessa injustiça na tributação, de maneira geral, e a pouca tributação da renda e da propriedade. Né? Mas não é só o problema de termos assim, um peso grande dos impostos indiretos. Nós temos também uma tabela de imposto de renda, cuja alíquota máxima de 27,5% é muito baixa, comparado à maioria dos países. Né? Vocês sabem que a alíquota máxima no Brasil, a pessoa, a partir do momento que ela recebe mais do que R$ 4.664, ela já entra na última faixa de 27,5%, independentemente se ela receba 5 mil, ou 50 mil, ou 500 mil por mês, ela vai estar com a sua renda na última faixa de cobrança. Só que esses países, vocês podem ver, né, que tem alíquotas muito maiores para essas faixas altíssimas de renda, 45%, 50% ou mais, ou seja, nós temos pouca progressividade no imposto de renda. Tá? Esse dado aqui confirma isso, eu não vou me alongar, mas basicamente o nosso imposto de renda não progride na medida em que ele chega lá nas rendas muito altas, acima de 40 salários mínimos por mês. Né? A partir daí, os ricos têm impostos menores, com proporção da sua renda. Tá? E esse dado aqui é muito importante. Por que isso acontece? Né? Vocês vejam aqui, ó, o proprietário de empresa ou firma individual, que está anotado em amarelo,
paga 3,6% da sua renda como imposto efetivo para o leão, enquanto que o servidor público, por exemplo, da administração direta federal, ele vai pagar quase 3% da sua renda em imposto de renda, né? O servidor estadual, 9,3%, o trabalhador do setor privado, 8,2%, o servidor público municipal, em média, paga 7,7% da sua renda em imposto de renda, todos acima do que paga o proprietário de uma empresa ou firma individual. E a explicação para isso, entre várias delas, é o fato de que os lucros distribuídos pelas empresas aos acionistas, portanto, aos proprietários, ele não é tributado, ele é isento. O lucro não é tributado na hora em que ele sai da empresa e vai para o bolso do acionista, enquanto todo o salário do trabalhador que entra no contra-cheque corre o risco, se escapar da faixa de isenção, de ser tributado, quer queira, quer não. Não tem jeito de escapar do leão quando você tem um contra-cheque, especialmente servidor público. Um outro exemplo de falta de progressividade nos nossos impostos é o imposto sobre herança, né, que é arrecadado pelo ITCMD, Imposto de Transação, Causa Mortes e Doação, que é de competência dos estados, né, no falecimento ou doação de bens. O Senado fixou a alíquota máxima em 8%, mas veja que há países em que a alíquota máxima desse imposto alcança 55%, como é o caso do Japão, Estados Unidos 40%, Alemanha 30%. Né? E, além disso, nem todos os estados adotam a alíquota progressiva ou crescente conforme o valor da herança. Né? E a alíquota é muito baixa em comparação com outros estados. Então, esse é outro ponto que evidencia a pouca progressividade dos nossos impostos diretos. Bom, entrando no caso das propostas, nós temos duas propostas de emenda à Constituição em discussão no Congresso. Né? Elas estão centradas, e eu não vou me alongar, principalmente na simplificação do sistema, na mudança de alguns aspectos, como, por exemplo, uma cobrança de um imposto que não seja acumulativo, ou seja, que ele não incida sobre o imposto pago pela etapa anterior do processo produtivo, né, e também na unificação ou redução do número de alíquotas. Né, e temos uma PEC da Câmara dos Deputados, outra no Senado Federal, né, ambas criam, no lugar de vários impostos, um imposto de valor adicionado, que é justamente esse em que cada etapa do processo produtivo, da cadeia, né, de valor, vai pagar um imposto sobre aquilo que agregou naquela etapa da produção ou da agregação de valor, você paga apenas a sua parcela. Né? Isso é, de fato, uma proposta que simplifica em alguns casos, mas não deixa de ser polêmica. Há diferença entre as duas, mas a criação de um imposto como esse representa tratar-se, né, de cerca de 42% da carga tributária atual. Né? Numa das propostas da PEC 45, ela envolveria 42% do total de impostos. Então, realmente, é algo que mexe com uma grande parcela do sistema tributário. Né? Só que a grande preocupação é de que, se for fazer essa substituição dessa maneira, simplesmente pegando os impostos atuais e criando um novo que tenha a mesma alíquota do que nós temos hoje, distribuído entre os vários impostos, nós vamos ter um imposto sobre bens e serviços, IBS ou IVA, pode-se dar o nome que se queira, muito alto, entre 27% e 30%, enquanto que a média internacional é de 19,2%. Ou seja, seria criar um grande imposto sobre bens e serviços e que pode, inclusive, né, acrescentar ou dificultar ou impedir que a gente reverta essa regressividade do nosso sistema tributário. Então, seria necessário, em qualquer dos casos, a gente pensar medidas
que viabilizem a redução dos impostos sobre bens e serviços, né? Aumentando a progressividade, diminuindo a regressividade. E, para isso, inclusive, há uma emenda global, vou falar um pouco mais dela a seguir, mas que justamente propõe que se utilize mais a tributação da renda e da propriedade para justamente a gente poder reduzir, né, os tributos que estão embutidos nos bens e serviços que a gente consome. Bom, temos também a proposta do ministro Guedes, do Bolsonaro, né, através do projeto de lei 3887, que foi encaminhado ao Congresso e que basicamente unifica o PIS e a COFINS, que são duas contribuições que financiam a Seguridade Social, cria uma nova contribuição no lugar, né, de uma alíquota única de 12% em cada operação, em cada transação. Essa proposta é extremamente polêmica, porque ela vai alterar a carga tributária sobre diferentes setores da economia. Então, cada setor está analisando os impactos, né, que vai trazer a um grande debate entre, por exemplo, o setor da indústria e o setor de serviços. E também, mas essa proposta traz uma isenção para um conjunto de entidades sem fins lucrativos. Agora, o ministro Guedes e o presidente da República ainda não apresentaram o que seria uma suposta segunda fase da sua proposta, que poderia passar pela inclusão do ICMS, do IPI, mudanças no imposto de renda, né, tributando, por exemplo, os dividendos das empresas, mudanças na tabela do imposto de renda, na faixa de isenção, a polêmica recriação da CPMF, né, um novo imposto sobre pagamentos eletrônicos e vendas na internet, redução do imposto sobre as empresas, redução da contribuição dos empregadores para o FGTS dos trabalhadores, mudanças no sistema S e também a faixa de isenção. Então, mas essas propostas a gente não conhece ainda, não foram anunciados os pontos polêmicos, e, como todo mundo sabe, o demônio mora no detalhe, né? Ou seja, falar em geral é sempre muito tranquilo, mas quando você apresenta os detalhes de uma proposta que revela, né, a real dimensão dos impactos que ela vai ter. Agora, algumas diretrizes que a gente aponta, baseado principalmente nas propostas construídas pelo movimento sindical e pelo movimento social, principalmente a emenda global 178, que foi apresentada, a PEC 45, e também uma proposta de tributação dos super ricos, 8 propostas emergenciais para esse momento da pandemia. A gente traz aqui algumas diretrizes do que seria uma reforma tributária solidária e democrática. É uma que conferiria mais progressividade ao sistema tributário, aumentando o peso dos tributos sobre a renda e o patrimônio. Eu não vou detalhar, mas passa por tabela de imposto de renda, tributação de lucros distribuídos, rever deduções de imposto de renda, regulamentar grandes fortunas, né, federalizar o imposto sobre herança, cobrar mais de ITR, que representa muito pouco de arrecadação, reduzindo, portanto, criando espaço para reduzir o peso dos tributos sobre consumo e produção. A desoneração da folha tem que ser debatido, mas com cuidado de não se repetir erros do passado, que não se retire, com isso, direitos trabalhistas e previdenciários e que mantenha o financiamento da Previdência Social. Esses seriam os critérios para se discutir desoneração da folha, já que preservar o financiamento da Seguridade Social e as vinculações de receita que garantem esse financiamento é essencial, né? E outra diretriz importante é que a carga tributária não deve ser reduzida, caso contrário, nós não vamos poder financiar os serviços públicos, especialmente, né, educação, saúde, proteção do trabalhador, assim por diante. E tem também essa proposta que eu mencionei, né, da tributação dos super ricos, que passa por vários desses pontos, né, com medidas que, inclusive, não requerem emenda constitucional e poderiam ser adotadas com simples projetos de lei, mudanças mais rápidas e fáceis de tramitar no Congresso, né, de tal maneira que a gente pudesse ter uma arrecadação a mais, mesmo
sem aumentar muito a carga tributária, mas principalmente para financiar os esforços de enfrentamento da Covid e dos impactos econômicos da pandemia. Então, há propostas nesse sentido, vão nessa linha do que eu mencionei antes, e esperamos que isso, de fato, entre em debate quando a reforma da Previdência vier a tramitar efetivamente no Congresso, né, e que a gente consiga imprimir a essa discussão uma visão dos trabalhadores, uma visão da sociedade, no sentido de que a tributação ajude a reduzir a desigualdade social e a promover o crescimento econômico e o emprego, e não fazer o contrário do que a gente espera, né? Hoje a tributação é um estorvo, especialmente ela concentra a renda, ela impede, ela cria um país muito mais desigual do que poderíamos ter. Então, eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e dúvidas e questionamentos a gente atende no debate. Muito obrigado.